maravilhosa. E eu te agradeço, ó Deus maravilhoso, por isso. Nos ter trago aqui, ó Pai, para poder comer este alimento maravilhoso. Abençoa, Pai amado. Abençoa o nosso pastor. Cheio do teu Espírito, ó Pai. Fala na boca dele para nós aqui nesta noite. Abençoa os ofertantes, abençoa os fiéis. Senhor, como precisamos de Ti, Senhor. Como necessitamos de Ti, ó Pai. Se existe um povo nesta terra que precisa de Ti, este povo está aqui nesta noite. Nós temos sede de Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ajude as nossas vidas, ó Pai. Derrama sobre nós o Teu poder, a graça. Eu creio, ó Deus, que nós sairemos daqui nesta noite, ó Pai. Não da maneira que entramos, mas sairemos regozijando em toda a Tua palavra, crendo que o Senhor curou, crendo que o Senhor perdoou, crendo, ó Pai, que o Senhor operou e tem operado maravilhas aqui em nosso meio. Abençoa para cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, somente creio. Boa noite, Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler as Escrituras no livro de São Mateus, capítulo 18. Não tira, Mateus, capítulo 18, verso 15. Talvez eu estou vendo. Mateus 18, verso 15. Depois, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 14 e 15. Nesta noite eu quero falar sobre o espírito de negligência. Quero que os irmãos prestem bem atenção. Domingo nós temos Santa Ceia e é necessário que você esteja liberto de tais coisas que nós vamos falar aqui nessa noite. Espírito de negligência. São Mateus 18, verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai repreendo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, quando se fala de irmão aqui, é irmão na fé. Irmão na fé. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize à igreja, isto é, pastor.
E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade, vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligar na terra será desligado no céu. Isto quer dizer que o pastor acompanhará esse assunto à igreja. Amém, irmãos? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses 3, versículo 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos misturei com ele, para que se envergonha ou envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, claro, né? Mas admoestai como irmão. Fechamos nossos olhos. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, Pai eterno, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está a Tua palavra. E a Tua palavra é a boca de Deus para nós. A Tua palavra, Senhor Deus, ela é escudo para nós. Ela é a lâmpada para iluminar o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés. É a Tua palavra, Senhor, e luz para iluminar o nosso caminho. Deus abençoe Teus filhos através desta porção maravilhosa da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Lembrando aos irmãos que domingo nós teremos Santa Ceia, a ceia do Senhor, a partir das 18 horas. E sábado, às 14 horas, nós teremos batismo. Batismo bíblico, apostólico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós já temos bastante material para evangelismo, folhetos, e agora temos acrescentado mais um, que o irmão Raimundo Neves, me passou para que eu possa distribuir para os irmãos, aqueles que têm desejo, uma dor no coração, em falar do Evangelho de Jesus Cristo para alguém. É esse panfletinho aqui, ó. Ele tem um tema: acredite e fuja. Então, o irmão Raimundo é conhecido no meio, no seio dos irmãos, por fazer bastante panfleto também. Então, os irmãos que desejam, pode pegar depois do culto uma porçãozinha para cada um, amém? É pequeno, é fácil de levar, de transitar com ele, entregar para algumas pessoas. Deus abençoe. É quantos, irmão Raimundo? Tem 1000 aí. 1000. Ele doou para a igreja, amém? Doou para os irmãos. Mas tem mais, Tem mais. Se tem mais, irmãos, não vai estar ajudando nesse sentido. E sábado nós também temos ceia em Citrolândia. Né? É o dia que eu mais canso no sentido assim, físico, porque eu saio de casa cedo e vou para Juatuba, Garapé, São Joaquim de Vicas, assim, pegando irmãos, né? Pegando irmãos para ir para a ceia, para Citrolândia, no bairro de Betim. Então, mas graças a Deus por isso, né? Mas se o irmão Raimundo aparecer lá no sábado, aí eu ponho para pregar, eu vou ficar descansado. Não, é sério mesmo. Brincadeira, não, é sério. Se eu aparecer por lá, eu ponho para pregar lá no lugar lá. Eu descanso, eu ministro apenas a ceia. Amém?
Muito bem. Espírito de negligência. Antes que nós falarmos desse assunto, nós temos que entender o que significa a palavra negligência. Aleluia. A palavra negligência significa, ela vem de negligente, negligenciar. O negligente é aquele que negligencia. E a palavra negligencia ou negligenciar, ela significa desleixo ou desmazelo. E, no entanto, a palavra negligente ou negligenciar, ela tem outra forma de indicar aquele que negligencia. É se mostrar insensível e não assumir a devida responsabilidade diante das situações que desenvolvam ou tende a ter cuidado. Isto é o que caracteriza o negligente. Isso é o que faz ele negligenciar. O espírito de negligência é o que eu quero falar nessa noite. Negligência também é fingir que não tem importância. E se tem uma coisa que o irmão Branham, o mensageiro parece detestava, era um espírito de negligência. Se vocês podem tomar quaisquer mensagens do irmão Branham, mas você sempre vai deparar uma ou duas vezes em 10 mensagens, 5 palavras sobre negligência. Ser negligente. E uma das coisas que o irmão Branham detestava era o espírito de negligência. Todos os irmãos aqui na igreja, que já tem um tempo que vem me acompanhando, já há bastante tempo, há anos, sabem como eu sou tipo de pastor quando o ministério tem a ver com as pessoas, com a igreja, com as ovelhas. E os irmãos bem sabem, conhecem o meu ministério, eu não manufaturo crente. Eu não fabrico cristão. Eu não manufaturo ovelhas. Fora da palavra, fora da mensagem pregada, não há outra maneira de eu convencer as pessoas de estarem na presença de Cristo. Nós não somos igual a denominação que convence as pessoas com um pratinho de comida na esquina, uma conta de luz, uma conta de água, um cobertor. Isso é bom, isso é um trabalho social. Nós não convencemos as pessoas a estarem na igreja, a estarem no companheirismo, a não ser quando nós mostramos a palavra, identificamos a palavra, identificamos o fator de risco, o pecado, detectamos o erro, mostramos a palavra e assim esperamos que o Espírito Santo caia na alma deste indivíduo ou desta mulher, deste moço, para que o Espírito Santo o convença do mundo e do pecado. É assim que nós mantemos as pessoas na igreja. Amém, irmãos? É assim que nós mantemos. Não tem outra maneira
de eu estar com esse povo na igreja, a não ser que esse povo esteja convencido da palavra, que através deste ministério flui na igreja. Correto? Não há outra maneira. Por isso que o irmão Brana diz na mensagem Divindade Explicada, parágrafo 53, ele disse que a ordem mais alta na igreja é o pastor. Ele disse que ninguém pode passar do nível espiritual do seu pastor. Se alguém tenta tirar a revelação do seu pastor, aí ele disse que aí começa a confusão. Você tem que entender isso. Amém? Sendo que Deus chamou para ser um pastor, libertação total. Deus o constituiu e põe algo nele para ser um pastor. E assim Deus faz com os demais ministérios. Se Deus chama o homem para o evangelismo, Deus põe algo nele para evangelizar. E não sai daquilo. Se Deus chama o homem para ser um profeta, Deus lhe dá visões, lhe dá outras coisas que um profeta, quer dizer, vidente, é necessário ter. E assim vai. Então, o profeta irmão Branham disse o seguinte: o pastor não deve se comprometer com nada. Não deve se comprometer com ninguém. Ele não deve estar a um passo atrás de ninguém. Ele tem que estar sempre um passo na frente. Se o pastor está com um pé atrás de um membro, ou seja, está atrás de um membro, tem alguma coisa errada. Tem muitos pastores assim, na forca com membros. Pastores que se comprometem com membros. Pastores que se comprometem, se comprometem com membros. E às vezes existem pastores que vivem o tempo todo com uma dívida nas costas acerca de determinados membros, como se fosse uma dívida de gratidão, talvez com uma oferta alçada bem grande, talvez com um terreno que comprou, com os bancos que comprou novo, ou com um carro que ganhou, ou qualquer coisa desse sentido. E às vezes tem pastores que se comprometem. Então, quando existe esse tipo de pessoa dentro da igreja, aí entra um espírito dentro de tais pessoas, isto é, se aquela pessoa não tem o espírito correto. Aí faz coisa, comete coisa, faz coisa, mas como o pastor está comprometido àquele membro, ele fica vendido com aquilo. Então, o profeta disse que o ministro não deve se comprometer com ninguém, somente estar com a palavra. Somente com a palavra. Então, vejam bem, porque assim nós, pessoas, nós, homens, você sabe que quando o pai tem os filhos, e os filhos crescem, deixa de ser um neném, deixa de ser um menino mimado, deixa de ser uma criança, aí cresceu, todo mundo casou, o pai fica daquele jeito com a mãe, não tem ninguém para nós passar na mão, não tem ninguém para nós colocar no colo, mas já virou tudo grande, mas aí o filho casa e tem uma criança, tem um neto, a paixão dele agora vai com o neto. Mas com Deus não é assim, Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Não tem netos aqui. Deus só tem filhos. Deus só tem filhos. E desde o céu, Deus olha para baixo, deixa eu olhar para baixo, deixa eu olhar lá para o tabernáculo. Lá no tabernáculo, um pequeno, num lugar chamado tal, na rua tal. Vamos ver, deixe-me ver quem é o maior lá dentro. Ele olha para baixo e não vê ninguém mais do que ninguém. Todos são filhos de Deus. Só que Deus, ao olhar para esses filhos, Ele espera que esses filhos vejam nos próprios filhos coisas que Ele deu para que se diferenciassem uns dos outros e respeitassem e cada um ficasse na vocação que foi chamado. Então, vejam bem, espírito de negligência. Eu estava lendo essa semana a mensagem, se alguém lembrar, uma mãe disse: teimosia não é de Deus.
Teimosia vem com pacote, pirraça, teimosia. Então, mamãe, teimosia não é de Deus. Ser teimoso, teimosa, mamãe, teimosia não é de Deus. E, no entanto, se existe um espírito teimoso em uma determinada pessoa, um jovem, uma jovem, um velho, um adulto, seja quem for, pode ter certeza que ele tem um espírito negligente. Ele tem um espírito negligente. Em outras palavras, ele está sempre negligenciando algo, cometendo negligência. E quando se comete negligência, mostra-se insensível, não assume a devida responsabilidade diante das situações que desenvolvam e dependem de cuidados. Quando Jesus estava aqui na Terra, há 2 anos atrás, ele estava rodeado de uma igreja muito grande. Além dos 12 discípulos que ele chamou para estar com ele no ministério, havia uma multidão de discípulos que o seguia. Jesus não tinha templo para colocar esse povo, não tinha uma grande catedral, não tinha nada. Às vezes ele tinha que tomar púlpito emprestado, pregava em cima de um barco, às vezes pregava em cima da montanha, na beira do mar. E assim era a maneira dele conduzir esse povo. Mas nós descobrimos que em São João capítulo 6, Jesus, sendo Deus e conhecendo o Espírito que está no homem, os seus motivos e objetivos, ele percebeu que a multidão que estava atrás dele, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Deus nos visitou como profeta. Jesus percebeu que esse louvor que estava saindo dos lábios dele, Jesus disse, esse povo honra-me com seus lábios, mas o coração deles está longe de mim. Quem está entendendo? Está longe de mim. Então Jesus, percebendo isso, ele soltou a palavra. Ele abriu a palavra. Estava na hora de Jesus ter no meio dele somente os crentes revelados. Estava na hora dele tirar o incrédulo do meio. Estava na hora dele afastar um monte de manufaturados. Foi quando ele aplicou a palavra. E quando Jesus disse, naquele sermão enigmático, sobre o seu corpo ser comido e o seu sangue ser bebido, quando esta pregação entrou nos ouvidos das pessoas que estavam ali, eles então disseram, bom, duro é ouvir esse discurso. Quem é que vai suportar daqui para frente? Quem é que vai querer congregar com um pastor que está dizendo que nós vamos ter que comer da sua carne e beber do teu sangue? Duro para nós é ouvir esse discurso. Em outras palavras, as igrejas de onde nós saímos não pregavam esse tipo de sermão. As denominações de onde nós saímos não pregavam. Anás e Caifás não pregavam isso. Duro é ouvir esse discurso. Quem pode suportar? Então muitos o deixaram. Muitos foram embora. Jesus, vendo que muitos tinham ido embora e ficou ainda um grupo grande, Jesus viu que os incrédulos tinham se afastado, mas os manufaturados haviam ficado. Junto com eles um grupinho de crentes. Mas no meio deles ainda tinha um demônio, Judas Iscariotes. Então Jesus disse para os que ficaram, bom, agora vocês que eu coloquei no ministério, vocês que eu coloquei na palavra, que eu coloquei para poder evangelizar, vocês que eu mandei de 2 em 2, vocês que eu dei autoridade, dei poder, o que vocês vão fazer? Qual vai ser o entendimento de vocês quando vir o Filho do Homem subindo para o céu do lugar de viver?
Espera aí. Aí, aqueles ministros, aqueles pregadores, já acharam a mensagem um pouco mais perturbadora. Porque nós sabemos de onde este veio. Sabemos de onde ele tem vindo. Sabemos quem é seu pai e quem é sua mãe. Agora vem nos dizer que ele veio do céu. Foi embora também. E quando Jesus viu eles embora, sabendo que os 12 discípulos faziam parte do ministério dos outros, porque ele levou 70, os outros também estavam juntos, Judas estava junto. Sabendo que os 12 que ele escolheu faziam parte dos outros, Jesus disse: não quer vocês ir também? Não quer vocês ir também junto com eles? Eles devem ter pensado um pouco, examinado um pouco, pensado um pouco. Pedro deve ter pensado um pouquinho, deve ter dado aquele intervalozinho, deve ter passado um filme na mente deles, e deve ter visto, mas tudo que ele tem feito até agora tem que ser Deus. Tudo que ele fez até agora tem que ser Deus desse homem, tem que ser Deus. Ele olhou para Jesus e disse: para onde iremos? Para quem? Não é para onde, é para quem. Quem é pessoa? Onde é lugar? Para quem? Pessoa. Onde é lugar? Ele não falou onde. Onde seria uma igreja? Seria um ministério? Para quem? Quem? É pessoa. Para quem iremos nós? Somente tu tem palavra de vida eterna. Então veja bem que Jesus, nas quais estava aqui exercendo o ministério do Filho do Homem na terra, a palavra feito carne, vocês podem ver que Jesus não estava brincando de ser crente e nem brincando de gente seguidora. Se Jesus, o próprio Deus, na qual as pessoas subjugam, não, Deus é amor, paz e união. Se o próprio Deus, Senhor Jesus Cristo, manifestado em carne, agiu dessa maneira, sabendo que toda árvore que o Pai não tinha plantada seria arrancada, sabendo ele que ninguém poderia vir a ele a não ser aquele predestinado a quem o Pai havia dado a ele, sabendo ele que todo aquele que estava no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, sabendo ele que somente aqueles que têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro, nomes redimíveis, espíritos redimíveis, pessoas que podem ser redimidas, pessoas redimíveis, somente para esses é que ele morreu. Amém, irmãos? Somente para eles. E ele disse que todo aquele que o Pai desse na mão dele, nenhum deles se perderia, a não ser o filho da perdição, pela qual tinha sido predestinado para outra coisa, para o entregar. Então observe bem que Jesus ali, ele viu um espírito de negligência. Pedro não notou isso, Filipe não notou isso, Mateus não notou isso, João não notou isso, Judas, irmão do Senhor, não notou isso, não Iscariotes, não notou. Talvez entre eles deveria ter um burburinho assim. Você viu como é que nossa igreja está crescendo? Você viu como é que o nosso movimento está crescendo? De repente Jesus corta tudo. E ninguém discerniu o Espírito. Somente Jesus é que discerniu o Espírito. Amém, irmãos? Esse povo está atrás de mim, mas eles não estão crendo em mim pelo que eu disse, pelo que eu estou dizendo, pelo que eu estou divulgando, pelo que eu estou pregando. Eles estão vindo após mim pelo que eu fiz o peixe a prosperar, que eu prosperei o pão, que eu reparti o pão, por causa do pão, por causa do peixe, é por causa da comida. Amém, irmão? E às vezes tem muitos crentes assim,
Irmão Branham diz, talvez tem pessoas na igreja presas, não por causa da palavra, mas presas pelo medo de ir para o inferno. Medo de ir parar no inferno. E o profeta diz que o medo não é de Deus, com relação ao cristão. Às vezes tem pessoas assim. E, no entanto, o espírito negligente não afasta dele, não afasta dela. Então, observe bem que na mensagem O Estranho, parágrafo 39 e o parágrafo 40, o mensageiro, o profeta para esta era, o irmão Branham, diz o seguinte: e eu penso que hoje a razão do cristianismo ter se tornado para o povo uma loucura é porque nós temos um punhado de reproduções e não cristãos genuínos. Um grupo que tem de ser mimado, pulverizado, para que possa se manter na igreja. Eu posso imaginar a própria primeira igreja, o que eles eram, e compará-la com esta reprodução hoje. Isso seria uma produção barata do que a verdadeira e primeira igreja era, lá no quadro, era de Éfeso. A primeira igreja. Aqueles austeros crentes em Deus, com o Espírito Santo, não se lhes mimava, não se tinha que lhes dizer ou dar tapinha nas costas e dizer que seriam recebidos nesta. Se eles se cansassem daquela, fossem para outra, e que se faria deles diáconos se viessem aqui e deixassem a outra, e daria para eles uma posição para esse se deixasse aquela. Isto é uma reprodução híbrida. Os irmãos estão entendendo? Uma reprodução híbrida. A igreja que Paulo teve mais problemas foi a igreja de Corinto. Paulo sempre olhou Corinto, olha que foi uma das primeiras igrejas, mas Paulo sempre olhou Corinto como uma igreja assim, com atitudes de meninice. Paulo adotou uma expressão, a igreja de Corinto, como meninos levados sempre ao leite, nas tetas, nas mamas. E Paulo, ele agiu de forma rude com a igreja de Corinto, porque quando ele estava em viagem, na sua ausência, eles agiam como se não tivessem conhecido Cristo. E então Paulo, ausente, não estando presente, ele mandava a carta dizendo, mesmo eu não estando presente na minha carne, mas presente no meu espírito, ele, rebentava para a igreja. No capítulo 5 de 1 Coríntios, houve uma fornicação tal, pela qual não haveria nem digno de entre os gentios. Paulo chegou a dizer. Paulo diz o seguinte, eu ouço que dentre vós há fornicação tal, que até mesmo entre os gentios é difícil de se ter. O que estava acontecendo com a igreja? Havia um rapaz que tinha perdido sua mãe. Seu pai casou com outra mulher, devidamente talvez mais nova, e ele estava tendo um caso com ela, sua madrasta. Agora, não se fala, Paulo, de que ela estava procurando ele, mas Paulo chega a dizer que ele estava abusando da mulher de seu pai. 1 Coríntios 5. E aí Paulo, estando bem longe, disse, olha, eu por carta estou escrevendo, tire esse devasso do meio de vós.
aquele que tal coisa cometeu. Tire, mesmo ausente do corpo, mas presente no espírito. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Que situação! E aí, quando a igreja tirou aquele rapaz debaixo do sangue, debaixo da proteção divina, Paulo disse: tira ele, ele vai ser esbofeteado, na verdade, para que o espírito dele possa ser purificado, ser salvo. E que ele possa entender o mal grave que ele fez. Entendendo, ele volta de novo. Arrependido. Amém, irmãos? Aleluia. E na verdade ele voltou de novo. Mas o que acontece é que os pastores locais estavam sendo negligentes ao fazer a situação. Tinha que mandar a carta para Paulo, sendo que lá tinha estabelecido pessoas. Eles estavam sendo negligentes com a mensagem na mão e esperando que Paulo lá longe resolvesse a situação. Espírito negligente. Os irmãos entenderam, irmãos? Então, não existe na mensagem uma zona de conforto. Não existe. Não existe. O campo é o mundo, já está minado. O campo está minado. O mundo está minado. Você sabe o que significa a mina? Lá no Oriente Médio, nos países árabes, existem muitas minas terrestres. A pessoa pisa, morre. Quando não morre, aleja. O campo, o mundo está minado. Minado. Você não sabe onde pisar. Você não sabe onde colocar as plantas, a planta dos teus pés. O mundo já está minado. Montblanc diz: o mundo é uma pólvora ambulante. E, no entanto, nós aqui, na terra, na igreja, eu tenho minha responsabilidade como pastor, você tem sua responsabilidade como cristão, como um membro. Nós temos nossas responsabilidades. O profeta diz: cada um de nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Cada um de nós temos nossa responsabilidade. E quando nós não olhamos para a responsabilidade que cada um deve ter, negligencia. Aí você se torna um negligente. Aí você se torna um negligente. Na mensagem adoção, confronto de Efésios com Josué, parágrafo 66, os irmãos estão entendendo? Vejam, observe bem, eu quero pegar o parágrafo 65. A terra que Deus nos deu para morar, o Espírito Santo, é exatamente como Ele deu a Canaã para os judeus. Ele nos dá o Espírito Santo, exatamente como Ele deu Canaã aos judeus. Ele nos dá o Espírito Santo. Em um Espírito, nós somos todos batizados em um só corpo. Você pegou isso? Amém. Agora, ele está falando aos cananitas espirituais. o Israel espiritual, os quais têm a possessão da terra. Não está você feliz por você ter saído do alho do Egito, irmãos? Ou você possui o bafo? Não, pastor, eu não como mais cebola do Egito, mas está com bafo. Mas está com cheiro. Está exalando. Não, pastor, eu não como mais nada do mundo, não, mas está aparecendo. Não está você feliz por estar fora do deserto? E recordem, eles tinham que comer o maná, a comida dos anjos lá do céu, até que atravessassem para a terra. E quando eles atravessaram a terra, o maná parou de cair. Eles estavam completamente maduros, então, e eles comeram o velho milho da terra, que eles mesmos plantaram. Agora, que vocês não são mais bebês, agora que vocês não estão
desejando o leite puro do Evangelho, que vocês não precisam ser mimados, cuidados e persuadidos para vir à igreja. Agora que vocês são completos cristãos maduros, vocês estão prontos para comerem carnes fortes agora, amém? Você está pronto para entrar em algo? Você está pronto para entender algo que é rico e profundo? Oh, nós entraremos nisso diretamente. Isto foi escondido desde a fundação do mundo. Agora que vocês chegaram a isso, estou endereçando isto a vocês, não para aqueles que acabaram de sair do Egito. Olha, o irmão ali, está prestes a sair do Egito. Vamos batizar eles no sábado. O irmão está dizendo aqui, irmão Brana, não para aqueles que acabaram de sair do Egito. Não para aqueles que continuam de viagem, mas para aqueles que já estão na terra prometida, que têm recebido a promessa. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Na mensagem A Estatura do Varão Perfeito, parágrafo 44, o irmão Brana diz o seguinte: veja, uma ovelha não é um cordeiro. Peraí, pastor, uma ovelha não é um cordeiro? A ovelha, quando é ovelha, ela já deixou de ser um cordeiro. Sim. Porque um cordeiro só é considerado um cordeiro se for de um ano para baixo. De um ano para cima, já é ovelha. O que quer dizer, irmãos? Cordeiro quer dizer novo. Novo, novinho. Ovelha não, ovelha já é mais madura. Ovelha já é madura. A ovelha, então, quando ela já está naquela posição de ser ovelha, ela produz a sua própria lã. Ela tem lã porque é ovelha. Há muita gente que diz, eu vou procurar ser uma pessoa melhor daqui para frente. Vou fazer isso. Não vá fabricar nada. Isso é fabricar. Não se faz. A ovelha não se pede nem lhe ordena que fabrique lã. Ela produz lã. E o faz porque é uma ovelha. Isso liga a predestinação à eleição. Porque é uma ovelha. E quando você é um cristão, simplesmente produz os frutos do Espírito. Você não os fabrica. Não os pode fingir. Aí vem Paulo. Do amor não fingido. Não vá procurar fazer-se algo que não é. Unicamente seja o que deve ser e logo isto cairá em seu lugar. Você tem ouvido as pessoas que dizem, agora que me uni à igreja, agora que eu já uni para essa igreja, já devo deixar de mentir. Ali está tratando de fabricar algo. E não se pode fazer. Assim sendo, não há necessidade de fazer tal esforço. Tal como mula, não pode produzir lã, tampouco pode um urubu comer junto com a pomba. Pode imaginar você a um urubu assentado ali dizendo, olhe, eu sou uma pomba. E pondo em si uma pena, umas peninhas de pomba, e dizendo, olha, parece ou não parece uma pomba? Ele estaria todo fora de ordem. Assim é um homem que professa ser algo quando não é. Não se pode fazer. Não pode uma pessoa dizer, agora eu devo ter virtude, assim terei. Eu devo viver piamente, assim farei. Você unicamente está injetando em si penas. Está injetando. Mambrã disse, você não pode, em dias de inverno, de frio, se aquecer perto de um quadro pintado de fogo. Vamos supor, agora está frio, bem frio.
gelado. E aí você tem um quadro lá em casa, na sua casa, de um fogo pintado. Você pode se aquecer no fogo? Não. Isso é apenas um fogo pintado. Tem que ser real, amém, irmão? Tem que ser verdadeiro. Tem que ser genuíno. Paulo falou da negligência até nos dízimos nas ofertas. 1 Coríntios, 2 Coríntios 2,9, 9,2, não sei. Aquele que dá, deve dar com alegria. Amém? Dízimo, oferta. Aquele que dá, dê, mas dê com alegria. Amém? Então observe que a ovelha, a verdadeira ovelha, ela produz sua própria lã. O irmão Branham diz, pegue uma ovelha, arranca-lhe toda a lã que ela tem. Aí você diz, está vendo, ovelhinha? Deixei você sem pelo nenhum. A ovelhinha diz, bé, bé. Aí aquele que arrancou a ovelha fica 2 meses sem ir lá. Aí ele volta de novo e vê a ovelha toda cheia de lã outra vez. Aí aquele que arrancou a ovelha diz, mas como? Como pode ter isso? Eu lhe arranquei a lã. Mas ela produz por conta própria, amém, irmãos? Assim é um cristão. Lhe fere uma face, lhe fere o pé, lhe fere uma coisa, lhe fere aquela outra, tenta tirar dele a alegria, tenta tirar dele aquilo outro, ele continua a mesma coisa. Ele não muda, ele produz algo. Amém? Amém? Ele produz algo. Está sempre alegre, está sempre produzindo. O irmão Branham diz na mensagem, qual é a mensagem, gente? Na mensagem, estava com ela. Um super sinal, parágrafo 3. Super sinal, parágrafo 3. Ele disse que o tabernáculo Branham tinha um certo tipo, olha só a palavra, olha as expressões do profeta, quem tiver em casa pega. O tabernáculo Branham tinha um certo tipo de senso de humor. Certo tipo de senso de humor, que é um senso sadio. Aí tinha uma irmã na igreja que ele falava assim, tinha uma irmã que ele encontrou e disse o seguinte, irmã, eu nunca vejo a senhora triste, eu nunca vejo a senhora chateada com ninguém, alguém que pode fazer uma coisa para a senhora continua a mesma coisa, a senhora não dá atenção para nada. O que é que mantém a senhora sempre assim alegre, lá em cima, com essa felicidade, sempre louvando, glorificando a Deus, sabendo até mesmo que tem coisas piores ao teu redor e coisas assim tudo isso? Irmão Branham, o segredo é o seguinte, ou foi para outra pessoa, não lembro. Disse, olha, desde quando eu soube que Deus levou sobre si todas as minhas dores, e depois que eu vi Pedro dizendo que é para nós lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, desde então não tem que se preocupar com nada. Desde então não tenho que me preocupar com nada, porque Ele tem o cuidado de mim. Amém? Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem o cuidado de vós. Então observe bem que a ovelha, ela produz sua própria lã. Produz. Né? Eu preguei uma mensagem há pouco tempo, o balido das cabras e o balido das ovelhas. Quem lembra dessa mensagem que eu preguei? O balido das cabras e o balido das ovelhas. O profeta disse, os dois parecidos. Quando uma ovelha bale, o mesmo balido do cordeiro é quase igual ao balido da ovelha. Irmão, você tem que ter espiritual para discernir o balido da ovelha e o balido da cabra. Porque a ovelha, quando ela berra, o berrado dela é quase igual ao da cabra. Só que existe uma diferença entre a ovelha e a cabra. O bode, tanto faz. O Mamãe diz que os dois possuem o mesmo cheiro. Outra dificuldade também, para discernir.
Mas, irmão Branco, que existe uma diferença entre os dois, que é a ovelha gosta de ser dirigida, enquanto a cabra não gosta. Enquanto o bode não gosta. E assim tem muito crente bode, que não gosta de ser dirigido, que não gosta de ser dirigida. A ovelha por si mesma, sua natureza é não conhecer a si mesmo em nenhum caminho. Tem que ter alguém para guiá-la. Amém, irmão? Tem que ter alguém para guiá-la. Tem que ter alguém para guiá-la. Mas o bode não. O bode, se dá a ovelha, se o pastor dá uma cajadada nela, ela volta para o caminho. Mas o pastor, se encontrar o cheiro de bode, de ovelha num bode ou numa cabra, e o bode dá um coice, dá uma chifrada e diz: aqui não volto mais na igreja. Mas não, aqui não volto mais. Nem vou voltar aqui mais não. Olha o bode aí, olha a cabra. Estava cheirando igual a ovelha. Murmuração, murmurando, padrecidas, madrecidas, sabe? Calúnia, murmurando do culto, murmurando da reunião, da pregação, do pastor, do ministério. Eu fico observando quando o irmão encontra com o outro no caminho. Será que tem duas ovelhas se encontrando ou tem um bode e uma ovelha se encontrando? Os dois cheiram igual, creem na mesma mensagem, creem no mesmo profeta. Os dois querem ir para o céu. Os dois querem arrebatamento. Mas e aí, quem é que vai dar água? Deixa o assunto subir. Você sabe o que o pastor fez, andou fazendo? Você viu o que fulano fez? Aí, se for ovelha, a ovelha vai dizer assim: irmão, eu não quero saber, vamos orar a Deus? Mas se for bode, Bé, conta mais, Bé, eu quero saber, Bé. Como é que é, Bé? Como é que é? É mesmo, Bé? Que coisa, né, Bé? Ai, meu Deus. Vejam bem. Aí está. Você está unicamente injetando em si penas. Ainda que esteja ao seu alcance, não se podem colocar penas num pássaro de outra classe. Isso não serve. Isto mostra quão hipócrita é a tal ave. Pode imaginar um urubu tendo 2 ou 3 peninhas de pomba? E dizendo: olha, eu sou uma pomba. Todos sabemos que é um urubu. Olha, eu sou um crente, eu sou uma crente da mensagem. Mas por causa de certos atos e certas maneiras e certas condutas e certas ações, todo mundo sabe que é urubu. E assim é quando se procura fabricar a vida cristã. Não se pode fazer. A primeira coisa que necessita é ser nascido de novo. Tem que ser transformado. Depois da transformação, então o indivíduo será uma nova criatura. Agora vá na via correta. E agora já não se tem que se preocupar pelas penas. Elas tomarão cuidado de si mesma quando você tem renascido. Sim, Senhor. Como sempre tenho dito, se você toma um porco e o lava completamente, ele põe um traje fino e o solta, ele vai regressar de novo para a lama, porque ele é um porco. A natureza dele é de porco. Você não pode pegar um porco e lavar, colocar talco, sabonete, colocar uma fitinha rosa e dizer: porco, agora te limpei. Solte ele. Ele vai procurar lama, porque essa é a natureza que tem dentro dele. Assim é certos crentes. Dê apenas uma oportunidade para ele. O profeta irmão Branham disse: o corvo não estava aguentando muito aquelas pregações.
não estava aguentando muito estar em companheirismo com a pomba o tempo todo. O corvo não estava aguentando mais ficar dentro da arca. Mas havia uma necessidade de estar lá, porque era a única maneira de preservar a vida. Mas o corvo estava ali dentro para começar. De vez em quando ele voava. Presta atenção. De vez em quando ele voava na arca. Aí um animal dizia: o que o urubu está fazendo aqui? De vez em quando ele saía voando. O outro animal dizia: o que o urubu está fazendo aqui? Sabe que não tem comida para ele? O que nós vamos fazer com isso? Por que Jesus colocou Judas no meio dos apóstolos lá? Por que Jesus colocou um diabo no nosso meio? Hein, Pedro? Hein, Mateus? Por que Noé fez isso? Por que Noé colocou o urubu na nossa igreja? De vez em quando o urubu, para poder aliviar um pouco, ele saía voando na arca. Aí o elefante disse: o que o urubu está fazendo aqui? Aqui não tem comida para ele. Mambrão disse: a única ave que não tinha comida ali dentro era o corvo. Ele tinha que comer junto com a pomba. E então, de vez em quando passava, aí outro animal tinha um olhão. O que o urubu está fazendo aqui dentro da igreja? O que o urubu está fazendo aqui? Engraçado, né? Estranho, né? Noé colocar um urubu aqui dentro, chamar o urubu para dentro da nossa igreja, chamar o urubu para o companheirismo. Que estranho, né? Por quê? Porque não tem alimento para ele aqui dentro. Noé colocou alimento para todos os animais da arca, menos o urubu. Se ele quiser, tinha que comer com a pomba. Se quisesse, tinha que comer com a pomba. E se não quisesse, morrer. Mas como todo mundo tem que sobreviver, até ferro estanho vale. Aí o urubu, na hora da fome, a pomba está bem comendo grãos, e aí o corvo dava uma volta para ver se via alguma coisa diferente, dava uma volta para ver se tinha comida diferente, mas não achava. E então chegava e a pomba dizia: você vai morrer de fome se você não comer. Eu sei que não é sua comida, eu sei que você não gosta que prega contra cabelo, eu sei que você não gosta que prega contra televisão, eu sei que você não gosta que prega contra namoro escandaloso, eu sei que você não gosta que prega sobre jogos de futebol, eu sei que você não gosta que prega sobre decência, eu sei que você não gosta que prega sobre pudor, eu sei que você... Mas você tem que comer, senão você vai morrer! E o corvo andando para cima e para baixo, sendo negligente. Mas ele voltava e comia junto com a pomba. A mesma comida. Tendo o mesmo profeta, aí vem a mensagem: véu adentro. 3 classes de crente. As 3 classes de crente têm o mesmo profeta, têm o mesmo pastor, têm a mesma mensagem, desfrutam da mesma igreja. Aí estava lá o corvo. Irmão, deve ter sido difícil para o corvo ali dentro. Imagine a aflição desse corvo dentro da arca, irmão. Imagine a aflição desse corvo dentro da arca, tendo que comer comida, não ao seu bel prazer, não porque ele estava assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, mas aí, eu não queria o culto hoje, e meu pai me arrasta, minha mãe me arrasta, e aquela coisa toda, e não sei o quê, e vem na igreja forçado, e vem na igreja forçada, e não sei o quê, dá o dízimo forçado, e aquela coisa toda, e a aflição do corvo na igreja! Quantos podem se sentir dessa maneira? Que vergonha! Verdade. Mas o irmão Branham disse que há sempre oportunidade para o hipócrita mostrar que é hipócrita. Sempre há uma maneira de mostrar para o crente manufaturado o que ele sempre foi. O irmão Branham diz na mensagem Desvelar de Deus 22, 23, que quando Jesus disse: aquele que não comer da minha carne, beber meu sangue, não tem vida vós mesmo, o irmão Branham disse que ele fez aquilo proposital. Aquilo foi proposital para diminuir o povo. Quem tem mensagem em casa, anote. Desvelar de Deus 22, 23. Aquilo foi proposital
propositalmente. Aí ele segue. Às vezes, nós temos que dizer certas coisas propositalmente para poder fazer diminuir o povo. Leia quando chegar em casa. Amém? E aí, quando Noé sentiu que a arca, a igreja, não estava sendo espancada pelas ondas, Noé percebeu que houve uma diminuição das pancadas, dos açoites das ondas. Noé percebeu uma calmaria, as coisas já não se abalançavam como antes. Nunca tinha se abrido aquela janelinha lá em cima que ele fez, de um côvado de altura e de largura. Nunca tinha se abrido desde quando o juízo começou. E então ele esperou mais um tempo, e depois ele viu uma calmaria muito grande. E ele então resolveu abrir a janela. Viu que tinha passado temporal. O sol estava bem, o céu estava estrelado, tinha passado todo aquele rubro céu negro, mas as águas estavam lá. Ele sentia que as águas estavam lá. Noé chegou para o crente corvo. Crente corvo, eu sei que você tem estado aqui dentro, não por sua vontade própria. Eu sei que você está aqui dentro, inquieto há muito tempo. Já discerni seu espírito há muito tempo. Não é de hoje que eu estou discernindo seu espírito. Viu, membro? Viu, irmã? Viu, moço? Viu, moça? Não é de hoje que eu estou discernindo seu espírito, corpo. Você anda meio aqui inquieto. Você anda meio inquieto, não quer esperar em Deus. Está doido para sair da igreja, para arrumar namoradinho lá fora. Namoradinho lá fora. Ocioso, ociosa. Você sempre não quis ficar aqui na igreja firme, né, corpo? Você não estava aguentando mais, mas sua oportunidade agora. Vou te dar uma missão para você ir. Soltou o corpo para ver se tinha alguma coisa. O corpo voltou, não? Não. Por que o corpo não voltou? Mambrana diz, ele achou um boi ou um elefante ou corpos de gentes boiando nas águas e então pousou para comer carniça. Fechou a porta. Você acha que Noé fez um culto fúnebre para o corpo? Você acha que Noé fez uma pregação? Ó, gente, você lembra do crente que estava aqui dentro da igreja? Como ele orava? Orava? Não tinha esse testemunho não, Noé. Ele ficava para cima e para baixo, ocioso para cima e para baixo, tendo altas e baixas e assim por diante. De vez em quando ele ficava, há quanto tempo não ficar aqui dentro da igreja? Até quando o pastor vai continuar pregando esse assunto? Até quando esse tema não sai? Não tem que se lembrar muito do corpo, não, Noé. Não tem. É assim de crentes inconstantes e de crentes negligentes. Deus não se importa com crentes negligentes. Eu mesmo não me importo. Você acha que eu importo? Não importa, não, irmão. Eu me importo com crente que se importa. Aleluia. Eu me importo com aqueles que se importam. Jesus disse, eu amo aqueles que me amam. Amém, irmão? E guardo a minha palavra. Aí vem lá atrás de Salomão e diz que me busca também de madrugada, no Salmo, se não me engano. Então, crente negligente para mim, eu passo longe. Eu não tenho que ficar mimando. Irmão, porque aí falta 2, 3 cultos, 5 cultos. Irmão, o que está acontecendo, irmão? Não, nada, está tudo bem, pastor. Ok, nada, está ótimo, ótimo. Então tá bom, tá ótimo, tá ok? Negligente.
Negligência. Ó, eu passo longe. Passo longe. Não vou atrás não. Não vou atrás não. O irmão Branham disse que o pastor vai atrás de ovelha ferida, não de ovelha negligente. Ele vai atrás de ovelha doente, não de ovelha negligente. Eu não estou nem a mínima, não. Para crente negligente, não. Eu não sou igual esses pastores aí que ficam mandando e-mail, mandando isso e manufaturando crente, manufaturando mulher, irmão, jovem, manufaturando. Eu não manufaturo ovelha. Eu largo mão. Não quer não? Se a pessoa não se importa com a sua própria salvação, não se importa com a sua própria salvação, quando a pessoa não se importa com ele mesmo e com a salvação da sua alma, ele deixou de trabalhar, porque a Bíblia diz que nós temos que trabalhar nossa salvação. Operar nossa salvação. Operar significa operário, trabalhador. Temos que operar nossa salvação com temor e tremor. Se a pessoa não está nem aí relaxado, eu vou ficar atrás de crente relaxado? De irmã, que não dá mínima. Eu não manufaturo crente de jeito nenhum. De jeito, eu percebo o Espírito na hora. Na mensagem, Deus escondido e revelando-se em simplicidade, 238. Você não pede a uma ovelha para produzir lã, ou melhor, para fabricar lã. A ovelha não tem que fabricar lã. A ovelha poderia dizer: agora meu mestre quer que eu produza um pouco de lã este ano. Vou ficar ocupada. Não, a única coisa que ela tem que fazer é simplesmente permanecer uma ovelha. A lã virá automaticamente. Não é assim? Não é assim? Não existe esse folclore no mundo inteiro da virada do ano novo? Repaginada na vida? Não existe esse folclore no mundo inteiro, na passagem de ano novo? Até muda. Eu vou comprar calça branca, camisa branca, sapato branco e vou passar. A cor branca simboliza paz, esperança, amor, e não sei o que, para passar em ano novo. E eu vou dar uma repaginada no ano novo. Pararei com cigarro, pararei com fazer. Não é mudança de um dia para o outro que você vai mudar. Não é dessa maneira que o homem conseguirá. Tem que ser Deus dentro dele para mudar sua natureza por meio do novo nascimento, e os frutos virão por consequência disso. Um dia o irmão chegou para mim, da mensagem. Um dia o irmão chegou para mim, você vê como é que as coisas não são ensinadas. Tem hora que eu tenho uma, meu Deus, tem hora que eu fico com pena de certos membros de mensagem. Eles não são ensinados. Ele chegou um dia para mim, falou assim: eu contei com o irmão, tivemos um culto maravilhoso. Não, como é que foi? O pastor falou sobre libertação. E eu, graças a Deus, estou liberto. Amém, irmão, graças a Deus, você está liberto. O que é que você fazia no antigo mundo, nos seus antigos membros? Pastor, eu fumava muito. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. E agora, graças a Deus, eu estou liberto. Não fumo mais. Só tem uma coisa, não posso ver o cheiro. Está libertado, irmão? Nunca foi liberto. Graças a Deus eu parei de beber, e eu só não posso ver o tchim-tchim, drink.
Graças a Deus eu fui liberto. Só não posso passar perto. Você não posso cheirar. Eu só não posso ver. Nunca foi liberto. Você está manufaturando algo. Você está produzindo de colocar pena onde só tem outra coisa. Está produzindo, está tentando produzir algo que não existe. Porque o irmão Branham disse que um homem ou uma mulher nascida de novo, tais ações e tais condutas é nojo para ele. Amém, irmão? É nojo. É tentar desfalecer ou desvencilhar o medo. O irmão Branham diz o seguinte, que havia um menino que não gostava de passar de frente ao cemitério, mas quando passava, para disfarçar o medo, ele assoviava, começava a cantar. Ele estava disfarçando o medo, mas lá dentro tinha medo. Os irmãos estão entendendo? Não adianta assoviar, não adianta colocar uma roupa bonita, um terno, uma gravata, ou uma calça social, uma camisa social. Não adianta ficar assoviando. Os irmãos estão entendendo, irmão? Ai, meu Deus do céu. Na mensagem Hebreus, capítulo 2, parágrafo 84 e 85, nós estamos caminhando para o final. Meu Deus, já passou o horário. Gente, vocês não falam para mim? Olha eu sendo negligente aí. Hebreus capítulo 2, parte 1, 84. Certamente, como escaparemos nós se negligenciarmos tal coisa? Se você negligenciar comer, você morre. Se você negligenciar beber água, você morre de sede. Verdade. Porque a sede está dizendo, me dá água, me dá água. O estômago está dizendo, me dá comida, me dá comida. Não vou te dar, não vou te dar. Vai morrer por causa disso. Negligência. Aquilo secará. E se você negligenciar, dar o que a alma pede. Quem está entendendo, irmão? Se você negligenciar os seus dentes, você terá que arrancá-los todos. Você paga pela sua negligência. Ó tabernáculo branco e visitantes, deixe-me dizer algo agora. Se você negligenciar, testificar da glória de Deus, se você negligenciar, dar louvor à glória em um desses dias, você se encontrará frio, formal, calculista e depois apóstata. Dê louvor a Deus! Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Amém? Salvação produz muita coisa. Salvação não produz tristeza, não produz melancolia, não produz insatisfação, não produz teimosia, não produz pirraça, não produz negligência. Salvação produz outras coisas, amém? Salvação produz outras coisas. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por duas pessoas aqui nessa noite, ungir com óleo. Aleluia. A irmã do Emilde e a irmã Eli, a esposa do irmão Carlinhos. Aleluia. Tem alguém sentindo alguma dor, mas tem que ser doente? Não vem aqui só para receber oração, receber só unção. Tem que estar doente, tem que estar sentindo alguma coisa. Há alguém entre vós doente? Chama os presbíteros. Há alguém? Bom, se tem aqui duas pessoas que estão sentindo alguma coisa. Então nós vamos orar por elas, amém? Vamos orar. Pode ir aqui na frente. Levantando suas mãos para aqui para frente. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, diante desta palavra que nós acabamos de pregar, de expressar o amor do Senhor para nós, nós viemos saber nesta noite o que é negligenciar, Pai. Verdade. O que é ser o espírito de negligência. Verdade. E nós não queremos esse espírito entre nós, Pai. Verdade. Nós não queremos negligenciar o Teu amor. Sim, meu Deus. Pai, abençoa, Senhor. Abençoa, Pai.
Eu, como ministro, eu unjo com óleo, Pai. Mas quem cura é o Senhor. Sim, meu Deus. O Senhor é o curador. É verdade. Livra ela desse mal, dessa enfermidade, Pai querido, que ocupa seu corpo. Sim, meu Deus. Deus a fez sã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus bendito, pode ir. Deus bendito, Pai eterno. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Pai querido, como o Tiago diz, colocando os presbíteros a unção com óleo, Pai. E então, para que ele possa, Senhor Deus, ser ungido, e havendo cometido pecados, também será perdoado. Amém. Meu Deus querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu a unjo com óleo, Aleluia. mas quem cura é o Senhor. Amém. O poder está na palavra que já foi falada. Abençoa ela, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Livra ela desse mal, dessa enfermidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Creio de todo o coração. Vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor. O irmão Raimundo, faz a oração final aqui para nós, em agradecimento. A oração da fé. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nossos olhos fechados. Aleluia. Maravilhoso Deus e poderoso Pai Celestial, nós te agradecemos por mais esta porção de tua palavra. É verdade. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até domingo, se o Senhor permitir. Se Deus permitir, nós continuaremos com a segunda parte desse assunto, se Deus não tomar para outro assunto. Deus abençoe a todos. Está terminado até domingo, se Deus permitir, às 18 horas. Santa Ceia, Ceia do Senhor. E sábado, às 14 horas, quem quiser presenciar o batismo do irmão, né? Possa vir, será uma bênção. Deus abençoe a todos.